Olá, sejam bem-vindos ao Podcast UFSPA, seu podcast sobre ciência. Eu sou, como vocês já sabem, a Simone Schneider Amaral, professora de Química Orgânica da UFSPA e coordenadora desse projeto. Depois da epidemia de AIDS ocorrida nos anos 80 e 90, o panorama das infecções sexualmente transmissíveis, as conhecidas ISTs, entre elas as infecções por HIV no Brasil, mudou bastante. No caso do HIV, houve uma feminilização e uma pauperização das pessoas infectadas, o que quer dizer que mais mulheres e mais pessoas pobres foram infectadas pelo vírus. Mas atualmente, nós vemos também um aumento de casos de HIV entre jovens, especialmente aqueles na faixa entre os 15 e 29 anos. A sífilis também tem crescido entre as populações mais jovens. Para que se tenha uma ideia, na faixa etária entre 13 e 29 anos, a infecção aumentou mais de 800% na última década. No Rio Grande do Sul, em especial na região metropolitana de Porto Alegre, a situação é preocupante há algum tempo. Os dados do Boletim Epidemiológico HIV e AIDS de 2024, por exemplo, entre as capitais, Porto Alegre é a que apresentou maior índice composto, que é aquele que leva em consideração as taxas de detecção do HIV na população geral, mortalidade e registros em menores de 5 anos de idade. No ranking dos 100 municípios com mais de 100 mil habitantes, para esse mesmo período, o Rio Grande do Sul conta com 13 cidades na lista, sendo Canoas, na região metropolitana, a primeira do ranking, Porto Alegre a segunda, Alvorada a quinta, São Leopoldo a 12ª, Santa Cruz do Sul a 19ª, Rio Grande a 25ª, Pelotas a 34ª, Sapucaia do Sul a 35ª, Novo Hamburgo a 40ª, Viamão a 44ª, Gravataí a 52ª, Cachoeirinha a 59ª e Santa Maria ocupando a 60ª posição. Quem vem falar com a gente sobre esses números e o panorama das ISTs no Brasil e no Rio Grande do Sul é o professor Denis Junqueira. Ele é graduado em Ciências Biológicas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, possui mestrado e doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular, também na URGS, e pós-doutorado em Bioinformática pela University of KwaZulu-Natal, na África do Sul. Tem experiência na área de virologia molecular, evolução e bioinformática aplicada nos estudos de classificação, disseminação e transmissão interhospedeiros de vírus, através de abordagens que combinam informações genômicas, filogenéticas, espaciais e ecológicas. Atualmente, o professor Denis trabalha no Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular da Universidade Federal de Santa Maria e integra o Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas, Bioquímica Toxicológica da UFSM. Bem-vindo, professor Denis. Eu te agradeço muito a presença aqui no nosso podcast e o teu tempo que está sendo disponibilizado para a gente. Simone, muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer poder falar um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante, especialmente para o pessoal mais jovem, né, que não teve a vivência do que foi a pandemia de HIV, especialmente na década de 90 e início dos anos 2000, né? É verdade. Bom, então a gente costuma, assim, como é um podcast para todas as pessoas, né, a gente costuma começar conceituando para que todo mundo parta do mesmo lugar, né? Então, se tu pudesse explicar para a gente o que são as ESTs, se tu pode nos dar alguns exemplos e talvez até comentar por que hoje a gente não chama mais de DST, por exemplo. Perfeito. Então, IST, na verdade, é uma sigla para infecções sexualmente transmissíveis. Então, infecção é simplesmente uma expressão para dizer que a pessoa porta algum tipo de micro-organismo, né? Então, que ela está carregando algum tipo de micro-organismo. E no caso das IST, esses micro-organismos, justamente a origem é por um contato sexual, que pode ser um contato oral, um contato anal ou até mesmo um contato vaginal. E justamente esse termo ele é relativamente recente, aí na saúde, porque antes a gente usava DSTs,
e esse D lá no DSTs é de doença, então seriam doenças sexualmente transmissíveis. E se incorpora, então, se muda esse termo para ISTs justamente por um entendimento de que essas infecções, muitas vezes, elas podem ser silenciosas e não necessariamente elas causam alguma sintomatologia, algum aparecimento clínico. E por isso, então, não são doenças, né? Elas não necessariamente precisam causar algum sinal clínico. Por isso, então, essa adequação de IST ao invés de DST. Acho que isso também, de certa forma, Simone, representa um amadurecimento em relação da sociedade e de toda a equipe de saúde em relação ao entendimento das ISTs, das infecções que são transmitidas sexualmente, e mesmo um entendimento de que muitas pessoas estão transmitindo esses vírus, esses protozoários, essas bactérias, sem muitas vezes saber que elas são infectadas ou que elas possuem, que elas portam esses micro-organismos. Então, o termo IST justamente é muito mais, ele retrata melhor a condição em que as pessoas que vão mais se diagnosticar positivas para alguns desses micro-organismos. Para dar exemplos, eu acho que os exemplos mais claros, e eu acho que todo mundo já ouviu falar, são, por exemplo, a clamídia, a gonorreia, tricomonas vaginalis, e que são causadas por ou protozoários ou bactérias, e depois os casos de vírus, né, em que nós temos HPV, HIV, até o herpes genital, e mesmo hepatite B e hepatite C. Então, esses seriam os principais. Segundo a Organização Mundial da Saúde, existem mais de 30 micro-organismos que de alguma forma podem causar uma IST. E várias dessas, a gente, às vezes, de novo, né, volto a dizer que várias dessas, às vezes, elas estão presentes, mas o portador não sabe que tem uma infecção ativa por aquele micro-organismo. Bom, a gente já sabe... Simone, eu não estou te ouvindo. Agora foi. Fechei meu microfone, esqueci de ligar de novo. É porque passa carro aqui, eu fico com medo de vazar. Aparece depois da gravação. Bom, a gente sabe há algum tempo, né, que o Rio Grande do Sul ele é um dos estados em que a gente tem uma incidência grande de HIV aqui no Brasil. E recentemente saiu na mídia um estudo que o Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre, em parceria com o Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde aqui do Rio Grande do Sul, eles realizaram esse estudo que buscou mapear a real prevalência de ISTs na população do estado por meio de um inquérito populacional. Aí, só para dar alguns dados da pesquisa, tá? Eu tirei essas informações do próprio site do hospital. Foram testadas cerca de 8.000 pessoas, 8.006 para ser mais precisa, com confirmação de 81 casos de HIV, 558 de sífilis, 26 de hepatite B e 56 de C, hepatite C. Esses dados diferem das notificações oficiais obrigatórias e indicam uma epidemia de HIV na região metropolitana de Porto Alegre, com prevalência estimada de 1,64%, superando o limite de 1% que a OMS estabelece para determinar se a infecção está circulando livremente numa população. Com relação a isso, professor, tu pode comentar um pouquinho para a gente sobre o panorama do Rio Grande do Sul em relação às ISTs e talvez, se tu tiver dados, né, extrapolando inclusive para as regiões do interior do estado, já que tu fala Santa Maria, por exemplo? Acho que, primeiramente, é importante, Simone, a gente falar sobre o panorama geral, né, de como que a gente vê a epidemia no Brasil e mesmo dentro do Rio Grande do Sul, especificamente a epidemia de HIV. Então, a epidemia ela tem mudado ao longo do tempo. Então, lá no início nós tínhamos alguns grupos-chave que eram mais afetados, depois ela se tornou uma epidemia generalizada em muitos contextos, ela volta a ser depois uma epidemia de alguns grupos-chave, e hoje em dia nós temos justamente algumas mudanças acontecendo na epidemia. Então, ainda o grupo homossexual é o grupo mais afetado, é um grupo-chave,
na epidemia de HIV. Então, a gente vê que os novos casos, a grande maior parte dos novos casos de HIV positivos acontece em pessoas, a gente usa o termo homens que fazem sexo com homens, né, para justamente inserir aquelas pessoas que se declaram homossexuais, ou bissexuais, ou mesmo aquelas pessoas que se declaram heterossexuais, mas que de alguma forma têm contato sexual com homens. Então, homens que fazem sexo com homens continuam sendo um grupo-chave dentro da epidemia. Além disso, é interessante destacar que a gente tem agora uma pauperização da epidemia. Então, ela inicialmente começa em um grupo que não era o grupo com era um grupo com classe A, vamos chamar assim, né? Eu acho que esse não é um bom termo, Simone, deixa eu refazer, eu até busquei um termo que era melhor para chamar a atenção disso. Populações talvez mais vulneráveis? Eu acho que vou para populações mais vulneráveis. Então, eu vou começar de novo, tá? Então, a gente tem essa mudança, né, em que a epidemia, ela inicialmente, ela não afetava tanto populações vulneráveis, a gente tem essa pauperização, em que a epidemia começa a afetar essas pessoas em situação de vulnerabilidade. A gente teve um momento também em que a epidemia começou a entrar mais em grupos que eram heterossexuais, especialmente mulheres casadas. Então a gente vai vendo que ao longo do tempo a gente tem diversas facetas da epidemia. E infelizmente Porto Alegre e a região metropolitana, ela sempre apareceu, né, nos noticiários como uma região onde tem um número de novos casos muito superior a algumas outras capitais do Brasil. Então a gente via nos últimos boletins Porto Alegre, Canoas, Alvorada, essas cidades elas sempre apareciam nos boletins, elas ficaram por muito tempo como 20 cidades ali que mais, em que os casos os novos casos de HIV eram alarmantes de certa forma. A gente vê hoje em dia que a epidemia está mudando no norte do Brasil, então agora entram nessa lista capitais do tipo Manaus, Belém, que nunca apareciam antes. Então, a gente vê que é uma nova mudança. Então, agora a epidemia está indo rumo ao norte, que eram cidades que não eram tão afetadas. Então, de novo, é interessante de olhar sobre esse ponto de vista de mutação da epidemia, né? O quanto que ela vai se mudando. E eu acho que isso é um reflexo direto de como a sociedade também vai se moldando e as gerações vão passando, né? Então, acho que o principal reflexo disso é que a maior parte dos novos casos hoje em dia é entre jovens de 14 a 34 anos, especialmente ali no grupo de 24 a 30 anos. Então, a maior parte dos casos acontecem nesse grupo, que é um grupo que não viveu a pandemia lá, né, que não viu os reflexos diretos da pandemia de HIV na década de 80. Então, é uma nova geração e justamente que está moldando, de certa forma, como que a epidemia vai se discorrendo aí em 2025, né? Quanto a esse artigo, então, que tu citou, acho muito interessante que esse artigo ele tenha sido trazido para cá, porque realmente os noticiários todos, né, falaram sobre esse estudo. E eu não sei se da forma mais adequada ele foi citado pela mídia como um todo, né? Porque quando tu cita que nós temos uma prevalência de 1,64%, né? Quando em teoria a OMS vai nos dizer que uma epidemia dentro do 1% ainda não é um descontrole de certa forma, né? Então 1,64% chama bastante atenção. Só que a mídia acaba de mostrar as outras facetas desse estudo. Então, em primeiro lugar, esse é um estudo, ele é um estudo que dura 4 anos, cerca de 4 anos, eles vão fazer, então, aí uma amostragem entre 2020 e 2024, e o mais interessante é que eles vão em busca dos pacientes. Então, ao contrário do que o Ministério da Saúde nos informa sobre o número de casos, sobre prevalência e tudo mais, em que é uma busca passiva das informações, esse grupo de pesquisa, então, ele vai numa busca ativa, eles vão atrás desses pacientes. Então, eles vão entrevistar esses pacientes
e vão tentar entender quem que é esse paciente em termos sociodemográficos e ainda de comportamento sexual. E junto com isso, eles fazem ainda um teste para HIV, para HCV, para sífilis. Então, é uma busca ativa. Esse é o primeiro ponto. O próprio artigo cita, eles fazem um cálculo amostral para entender quantos pacientes eles deveriam olhar no Rio Grande do Sul para efetivamente mostrar a epidemia de HIV. Então, eles vão fazer esse cálculo amostral, justamente é o número que tu chamou a atenção, são quase 8 mil pacientes no estado inteiro, considerando uma prevalência de quase 0,5%, que é, em média, o que o Brasil apresenta aí ao longo dos últimos anos. Aí tá, então eles fazem essa pesquisa, essa busca ativa desses pacientes, e eles encontram 81 casos de pessoas HIV positivas no estado como um todo, né? Então, de novo, eles vão para várias regiões do estado. Então, é um mega trabalho, um mega estudo de um grande esforço de coleta aí de pacientes. E depois eles acabam analisando apenas a região da Grande Porto Alegre. Então, o trabalho, a pergunta de pesquisa deles inicialmente era o estado, mas eles acabam olhando depois para a região de Porto Alegre, da Grande Porto Alegre, e ali eles encontram 51 casos especificamente de pessoas com diagnóstico HIV positivo. O mais interessante, e daí sim, né, então eles fazem esse 51 dividido pelo número total de pessoas que foram amostradas dentro da região da Grande Porto Alegre, e eles chegam até esse 1,64%. A questão aqui é que a mídia acaba não dizendo que dessas 51 pessoas que eles identificaram como pessoas HIV positivas, a maior parte delas estava em tratamento. Então, eu vou pegar os dados certinhos aqui para a gente falar o dado correto. Então é isso. Desses 81 pacientes no total, eles encontraram... de novo. Dos 81 pacientes, então, identificados como pacientes HIV positivos no estado, eles identificaram 51 deles que já sabiam, ou seja, que já eram diagnosticados como HIV positivos. E desses 51, 50 já estavam em tratamento antirretroviral, e desses 50, 47 estavam com a carga viral zerada. Ou seja, 47 do total já não eram transmissores, já não tinham vírus circulante na corrente sanguínea a ponto de ser transmissível para outras pessoas. Tá, e desses, desculpa te interromper, mas só para eu entender, desses 81, 51 sabiam, 50 em tratamento, 47 zerados. Desses, todos são da região metropolitana, os 81? Pois eles não vão quebrar esses valores no artigo, mas a maioria desses HIV positivos eram da região metropolitana. Então, okay. Dá para a gente entender que a maioria dos pacientes na região metropolitana estavam efetivamente em tratamento. E a questão aqui, Simone, é também aí uma questão de olhar para a terapia antirretroviral, né? Então, a gente vê que o HIV ele não tem uma cura ainda, mas a gente tem um tratamento, e um tratamento bastante efetivo. E o tratamento no Brasil, ele é disponibilizado gratuitamente pelo SUS. Então, assim que eu me diagnosticar HIV positivo, eu já inicio de forma totalmente gratuita o meu tratamento com os antirretrovirais, e eu ainda vou ter um acompanhamento clínico, um acompanhamento médico e laboratorial aí ao longo dos anos em que eu manter o meu uso da terapia antirretroviral. Então, o SUS, nesse caso, é realmente o lugar onde o paciente HIV positivo vai ser tratado, é totalmente tudo gratuito pelo SUS. A questão é que a gente está num momento em que as pessoas que são HIV positivas, todas, em teoria, podem estar em tratamento. O que nos leva a entender que assim que a pessoa tem um diagnóstico positivo para HIV, ela vai começar tratamento.
assim que aumentam, dessa forma, então, aumenta o número de pessoas que vivem com HIV e, consequentemente, aumenta a prevalência de pessoas com HIV. Então, olhar para a prevalência não é realmente o número que mais importa pensando numa epidemia como HIV. Tanto que a Organização Mundial da Saúde, pela UNAIDS, que é o órgão, de novo, né, vinculado à Organização Mundial da Saúde, que vai cuidar de HIV e AIDS no mundo, todos os relatórios, os reports deles são por incidência. Então, epidemiologicamente, a gente precisa saber quem são os novos casos, onde estão os novos casos, porque essas pessoas que são novos casos, elas podem entrar em tratamento e elas vão ficar por anos aí sendo contadas como prevalência, né, sendo contadas como mais uma pessoa que tem HIV. E acho que um exemplo bem interessante disso é alguns países da África, especialmente no sul da África, especialmente a África do Sul. Então, eles tiveram... é um dos países com maior incidência, né, com maior número de casos de HIV e já teve também a maior prevalência. O que acontece em algumas regiões lá? Eles começaram um uso bastante amplo de terapia antirretroviral e justamente a prevalência de pessoas com HIV é muito alta, mas ao longo dos anos eles diminuíram a incidência. Então, prevalência continua alta, porque muitas pessoas no passado já foram se diagnosticando HIV positivas, mas, de novo, o número de novos casos nos últimos anos tem decaído. E é isso que se espera para grande parte desses países onde a epidemia foi bastante severa. Então, olhar para a prevalência, em alguns momentos, pode ser um viés. Outra questão que eu acho que é importante levantar sobre esse artigo, e os próprios autores vão levantar esse panorama, é de para quem tu está olhando, né? Então, se eu olhar só para uma parcela da população, eu não posso dizer que a população, no geral, tem uma prevalência de 1,6. E eles acabam mostrando no artigo que a população que eles conseguiram amostrar, esses quase 8 mil pacientes, na sua maioria são pessoas com mais de 50 anos, na sua maioria são mulheres. Então, eles pegaram a parcela que eles pegaram da sociedade, não representa o geral da população do Rio Grande do Sul. E eu não estou dizendo que isso é ruim, não, isso é bom. A gente viu que existe uma epidemia concentrada, quem sabe, nesses grupos, e a gente, como saúde pública, deveria olhar para esses grupos. Mas dizer que a população, no geral, a prevalência é de 1,6%, eu precisaria de uma amostragem mais efetiva de quem é a população do Rio Grande do Sul, especialmente, né, da região da Grande Porto. Sim, e então, depois da aula, né, que a gente teve sobre epidêmio, né, porque eu também estou precisando aprender um pouquinho, epidêmio, né? Epidêmio, isso mesmo. Tá, então, assim, o que a gente... Deixa eu só desligar aqui que estão me ligando aqueles números, tá? O que a gente pode... Não sei se tu tem esse dado, né? No Rio Grande do Sul, como que tá a situação da incidência, ou casos novos de HIV, tá? Porque eu acho que é importante a gente deixar essa informação se a gente tiver, né? Sim, ela ainda é alta e Porto Alegre ainda tem os maiores números de incidência. Lembrando que sempre que eu falo incidência, a gente está falando em novos casos, né? Então, Porto Alegre ainda está nessas listas aí, mas, de novo, como eu falei antes, entram outras capitais e outras cidades que não entravam antigamente, justamente por essa mudança da epidemia. Mas, de qualquer forma, Porto Alegre ainda vive, ainda é um problema de saúde pública em termos de HIV. Tá bom. Então, agora, falando sobre o HIV e a sífilis, tá? Que são as infecções mais prevalentes, tá certo? E quais seriam os sintomas dessas, quando a pessoa está, né, com essas infecções, se há sintomas, quando a gente deve testar, como testar e como eu consigo esses encaminhamentos para testes, para quem eventualmente está nos ouvindo e se interesse por
dar uma olhada nisso. Perfeito. É doando sangue? Eu vou lá doar sangue para saber se eu estou contaminado? Será que é o melhor jeito? Antigamente era bem assim, né? As pessoas iam doar sangue com essa desculpa, entre aspas, né? Vou doar sangue para me testar. Eu acho que até por uma questão de estigma que existia, e que ainda existe, né, em certas partes da sociedade, sobre a testagem para HIV e outras ISTs como a sífilis. A boa notícia é que toda testagem ela é gratuita e oferecida de novo pelo SUS, né? Então eu posso procurar aí um centro de tratamento e diagnóstico, né? Então eu posso ir até esses locais e lá eu vou ser testado para diferentes ISTs, incluindo HIV, HCV e sífilis, por exemplo. As pessoas então podem ir sem qualquer desculpa, né? Não precisa ter uma desculpa para ir se testar, e esse deveria ser aí uma atitude que deveria ser cultuada dentro da sociedade, o se testar sem ter uma necessidade clínica, né, sem ter um sintoma clínico, mas fazer testagens de tempos em tempos, né, é o que se recomenda até pelo Ministério da Saúde. Então, a pessoa pode chegar nesses centros de testagem de novo, de forma gratuita, e vai fazer o seu teste. Quais são os sintomas relacionados a essas duas ISTs, né? Os sintomas de HIV, eles são bastante inespecíficos, então em alguns momentos eles podem parecer até uma simples gripe. Então não existem sintomas que sejam marcadores específicos, né, sintomas clínicos marcadores específicos da infecção pelo HIV. Mas alguns aparecem com certa frequência, né? Então, uma febre, logo após aí o contato com o vírus, e a presença de gânglios inchados, né? Então os gânglios linfáticos, dependendo do local de entrada, geralmente vão estar inchados. Isso pode ser aí um sinal, tá? Para sífilis, Simone, também existem vários sintomas aí que podem ajudar, de certa forma, no diagnóstico da sífilis, mas eles também não são específicos, tá? O que geralmente acontece na sífilis é a presença de pequenas manchas, geralmente no local de entrada da bactéria. Então, por exemplo, no pênis podem aparecer algumas manchinhas, uma vermelhidão, na vagina isso pode acontecer. Então, esses sinais clínicos são geralmente associados à sífilis. A sífilis tem uma questão ainda que, quando ela não é tratada, ela pode evoluir. Então, o primeiro momento de contato com a bactéria é o que a gente chama de sífilis primária. Então, o que vão acontecer esses sintomas mais a menos, em que a bactéria está colonizando aquele espaço, e se não tratada, de novo, o tratamento é gratuito pelo SUS. Se não tratada, essa sífilis pode evoluir para uma sífilis secundária, em que os sintomas se agravam e eles podem ser agora manifestados por todo o corpo. Então pode ter manchas no corpo, manchas na palma da mão, manchas na pele, pode acontecer febre, a pessoa pode sentir coceira, um desconforto. Então, de novo, é um conjunto de sintomas aí na sífilis secundária. E ainda se não tratada, essa sífilis pode evoluir para a sífilis terciária, em que aqui são casos muito graves de sífilis em pessoas que ficaram sem nenhum tratamento aí nos momentos anteriores. E daqui pode até evoluir para uma neurosífilis, em que a pessoa vai ter perda de visão, vai ter perda motora, então vai afetar aqui sistema nervoso. Tá, não estava conseguindo desbloquear meu microfone, mas agora foi. Certo, então, falando ainda então sobre HIV e sífilis, riscos, né, para as nossas populações. Tu já falou, né, sobre o tratamento, mas como é que são esses tratamentos? É um remédio que eu tomo? É um coquetel? Como é que tá isso, né? Antigamente a gente falava do coquetel antirretroviral ali, do HIV, né? Eu não sei se isso continua assim, se são vários medicamentos. Para sífilis, como é que funciona?
Muito bem. Vamos começar pela sífilis, então. Para sífilis, assim que a pessoa chegou lá no posto de saúde, por exemplo, e recebeu o seu diagnóstico, vai ser já aplicada um antibiótico. Então, a famosa benzetacil vai ser a benzetacil vai ser utilizada aqui para tratamento de sífilis. Então, a pessoa faz a aplicação uma vez, depois se vai para laboratório para entender um pouquinho de como que está o título da bactéria. Daí, se for necessário, vão ter outras aplicações de benzetacil. Para HIV, a gente tem os famosos medicamentos antirretrovirais. A gente meio que deixa de lado o uso da palavra coquetel, porque eles vêm de novo, né, com uma questão de estigma. E aqui é interessante, Simone, de falar sobre essa mudança também até de vocabulário em relação às epidemias, né? Então, para HIV isso é bem marcante. A gente observa isso para outras pandemias e epidemias, mas para HIV é bem marcante. Então, ela começa lá na década de 80, sendo manifestada em pacientes homossexuais. E essas pessoas desenvolviam um sarcoma na pele, então era o famoso câncer gay. E ela fica estigmatizada, né, como fosse uma doença especialmente do grupo homossexual. E daí começam aquelas palavras, né, aidético, então esses termos, eles acabam sendo abolidos para a gente deixar essa coisa pejorativa e se passam, então, a usar termos que são politicamente mais corretos, né, de encarar essa infecção e a pandemia como um todo. Então, hoje em dia, a gente usa o termo HIV positivo. Eu vejo que o material mais específico também tem abolido aquela soro positivo, porque o soro positivo também traz uma questão pejorativa em muitos casos. Então, é legal de ver essa mudança de terminologia aí para se referir a algumas questões relacionadas à epidemia de HIV. Simone, eu esqueci a tua pergunta. Eu fiquei divagando e esqueci a tua pergunta. Não, imagina. O tratamento, se existe tratamento, né, e os riscos à saúde das populações. E aí eu acho que a minha pergunta vai mais no sentido dos riscos. Por exemplo, eu não sei que estou contaminada, né, não sei que estou contaminado e sigo talvez transmitindo. Eu acho que eu ia falar dos antirretrovirais. Tá. Não precisa ser só nesse viés, mas eu Perfeito. pensei em alguma coisa assim. Bom, então, pro HIV especificamente, os famosos antirretrovirais é que vão aí entrar como o tratamento para os pacientes que são diagnosticados como HIV positivos. E não só para esses pacientes, mas eu falo mais adiante. Então, como é que acontece? A pessoa vai lá, faz o diagnóstico positivo para HIV e a partir desse momento, como eu falei antes, ela começa o tratamento antirretroviral. Essa pessoa, eles são totalmente ofertados pelo SUS e ela faz o uso diário desse tratamento. E, de novo, geralmente de 6 em 6 meses ainda tem um acompanhamento laboratorial para fazer 2 medidas. Carga viral, porque, em teoria, com o uso adequado da terapia antirretroviral, essa dose diária, a carga viral tem que chegar a 0, ou seja, esse paciente tem que ficar com níveis indetectáveis de vírus, o vírus não vai estar circulando na corrente sanguínea, e ainda vai se olhar para marcadores do tipo CD4. Os marcadores CD4, eles sinalizam as nossas células, a presença de células do sistema imune, e justamente são os alvos do vírus, ou seja, se o vírus está se multiplicando muito, essas células começam a cair porque elas são atacadas pelo vírus. Então, essas 2 medidas são bem importantes aí no acompanhamento do paciente. Olhar como que estão as células CD4 positivas e olhar para a carga viral. E continua sendo, no caso da sífilis, eu entendi, a benzetacil, que é um antibiótico injetável, né? E no caso do HIV, tratamento para quem está positivo para HIV, não é um remédio só,
São alguns? Hoje em dia já tem a combinação em um único remédio, mas não tem o mesmo, não é o mesmo princípio ativo ali, vamos chamar assim. Então, são classes de medicamentos diferentes que a indústria farmacêutica acabou fusionando e muitas vezes a pessoa faz uso de apenas uma cápsula, né? Mas, na verdade, ali dentro tem uma composição química não única, né? Então, às vezes, até três remédios. Então, a OMS tem diretrizes bastante claras sobre como fazer essa terapia antirretroviral, de como traçar esse tratamento antirretroviral, e o Ministério da Saúde do Brasil, desde muito tempo, segue esse traço aí da OMS, e o Brasil, por muito tempo, foi um grande exemplo de como fazer o tratamento de pessoas HIV positivas, justamente por esse vínculo do tratamento direto ao SUS. Então, antigamente, mesmo que eu quisesse ir até a farmácia comprar medicamentos, não existia como, porque eu tinha que passar pelo SUS. Hoje em dia, a gente tem novas formas, na verdade, de fazer esse tratamento, que tem sido tão em voga, né, nos últimos anos aí, quando se fala de tratamento de HIV, que são as injeções de antirretrovirais. Então, o FDA, nos Estados Unidos, aprovou recentemente o lenacapavir, que é um medicamento antirretroviral que tu pode aplicar de 6 em 6 meses. Ele tem uma eficácia absurda para novos casos, assim, então reduz muito o número de novos casos para quem toma isso de 6 em 6 meses. E tem outros 2 medicamentos que também são injetáveis e eles já começam a ser, já são disponibilizados aí para a população em geral nas farmácias aqui no Brasil, que é a injeção de 2 em 2 meses. Então, de 2 em 2 meses, alguém vai ter que fazer a injeção para esse paciente, mas ele não precisa fazer aquele uso diário. E eu acho que isso é uma grande vantagem, né, Simone, tu não precisar tomar um remédio todos os dias, né, e muitas pessoas acabam, às vezes, desistindo da terapia antirretroviral por esse uso diário aí. É um comprimido grande, então, algumas pessoas relatam que existem alguns efeitos adversos, não são muitos, mas algumas pessoas não se sentem confortáveis com o uso da terapia antirretroviral diária. Então, essa nova forma de aplicar a terapia, ela acaba ajudando aí uma grande parcela da população. E claro, né, é muito mais fácil tu lembrar de tomar, é muito mais fácil de continuar fazendo o uso da terapia se for essa aplicação de antirretrovirais de 2 em 2 meses do que diariamente. Sim. Bom, então, pelo que eu entendi, né, só para a gente deixar claro para todo mundo, para sífilis existe cura, para o HIV existe manutenção. Exato, é exatamente isso. Enquanto lá na sífilis a pessoa viu que está com alguma manifestação clínica, vai procurar o atendimento, no atendimento vai ser indicada o uso da bezetacil. Teoricamente, ele vai acompanhar os títulos da bactéria para ver se está tudo bem e em teoria, está curado, né? No caso do HIV, a gente tem que fazer o tratamento. A gente vai fazer com que o vírus pare de circular na corrente sanguínea para evitar que ele seja transmissível e continue matando as células do paciente. Isso é bem importante a gente frisar, né, professor, que fazendo o tratamento adequadamente e acompanhando tudo isso, a pessoa passa a não mais transmitir, né? Exatamente. Sim, é uma vida normal, né, Simone? Hoje em dia, se fizer o uso correto, né, do tratamento antirretroviral todos os dias, é uma vida normal. Legal. Bom, e assim, se por acaso alguém que estiver ouvindo aqui fez sexo sem proteção, deu bobeira, camisinha estourou, enfim, 1000 coisas podem acontecer, né? O que eu posso fazer para me proteger, preservar minha saúde? Tenho o que fazer depois que eu já cometi esse deslize? Ou agora eu tenho que lidar com as consequências caso elas venham? Perfeito. Essa é uma ótima pergunta, Simone. Eu acho que ela tem uma implicação muito grande, especialmente das novas gerações, né? O pessoal mais jovem, até 34 anos, que justamente são os
a parcela da população onde o número de novos casos são maiores. Então, se eu passei por alguma situação em que houve uma não proteção, então uma desproteção, eu posso novamente procurar o SUS e fazer o uso da terapia antirretroviral como uma espécie de precaução e para evitar que o vírus se replique. Então, isso é o que a gente chama de PEP. Então, a PEP basicamente é uma pós-exposição, né, um tratamento pós-exposição, em que até 72 horas depois do meu contato de risco, eu posso buscar e fazer o uso dessa terapia por 28, 30 dias. Então, esse paciente vai fazer uso diário de terapia antirretroviral por até 30 dias, e isso reduz absurdamente as chances de ter efetivamente uma multiplicação viral e uma infecção efetiva por HIV. Então, em teoria, se passou por uma situação de descuido aí sexual, procura o posto de saúde para começar a PEP e garantir que não vai ter uma infecção por HIV. E eu acho que essa é a questão. A gente só está falando de HIV, mas isso não impede que outras ISTs estejam presentes aí nessa relação sexual, né? Então, acho que a melhor forma de evitar qualquer uma dessas ISTs é o uso de camisinha sempre. Então, por mais que exista a PEP para evitar HIV, a sífilis não, e as outras ISTs que a gente comentou lá no início, elas também não têm essa mesma forma aí de prevenção. Então eu vou aproveitar aqui e vou fazer uma pergunta que veio da nossa audiência, do nosso público, que mandou pra gente. Recebi, inclusive, acho que foi hoje ou ontem. Tem uma pessoa que nos escuta que quer saber quais medidas de proteção são adequadas para casais homoafetivos talvez, eu imagino, que essa pessoa, talvez, isso aqui é coisa da minha cabeça, tá? Esteja pensando, talvez, nos casais lésbicos ou mulheres que transam com mulheres também, né? Que não necessariamente se identificam como lésbicas. Porque, eu estou imaginando isso por quê? Porque eu acho que camisinha já se fala bastante há algum tempo, né? Mas realmente a proteção para as mulheres, né? No sexo entre mulheres, se fala menos, eu acho. Então, talvez seria uma oportunidade. Sim, se fala bem menos. Bom, de qualquer jeito, independente da relação homossexual ou heterossexual, a camisinha, ela deveria existir sempre. Ela é a forma mais segura de evitar qualquer IST. E aqui é HIV, é sífilis, é clamídia, qualquer uma delas, né? Então, a camisinha ela deveria estar presente independente do tipo de sexo. E realmente, né, se fala menos para casais lésbicos, porque as taxas de infecção de novos casos entre mulheres é muito menor do que entre homens, né? Então, e acaba até por causa da própria epidemia, né? Então, nós temos um maior número de casos entre indivíduos que são homossexuais, e também existe uma não associação do sexo com a camisinha nas novas gerações, e isso acaba perpetuando o vírus aí, de certa forma. Então, de novo, acho que a melhor prevenção é o uso de camisinha. E alguns estudos têm mostrado que o uso de camisinha ele tem reduzido justamente nas novas gerações. Então, acho que isso é até uma questão de educação sexual, né? A gente deveria olhar para essa informação como um aviso de que a gente precisa falar mais sobre isso, né? Falar mais de sexo, falar mais de camisinha, falar mais de infecções sexualmente transmissíveis. Eu estava falando até com uma colega, na verdade a gente estava até, inclusive, numa confraternização, e a gente estava falando sobre isso também. Acho que a gente também fala pouco e tem bem menos à disposição, talvez, daí também, de novo, percepção minha, que pode ser limitada, camisinhas femininas também, né? Sim. Daí a gente estava comentando, e eu
pessoal dizendo que já usou, que não usou, e se era confortável, se não era, porque a feminina, segundo essa minha colega, que é professora da área, a gente pode colocar com uma antecedência bem maior. Sim, para as mulheres dá maior liberdade, né? Então, antigamente a gente tinha apenas as camisinhas masculinas, né? E isso deixa, de certa forma, o homem, né, nessa relação sexual, heterossexual, deixa o homem com o poder da proteção e a mulher acaba ficando vulnerável. Então, eu acho que com a chegada das camisinhas femininas no mercado, a mulher também tem essa possibilidade de fazer a sua proteção. Bom, eu, né, que vivi nos anos 80, 90, né, as infecções por HIV, elas, para a minha geração, elas vêm carregadas de um estigma, talvez devido a essa epidemia que a gente acompanhou, que eu acompanhei, né? Inclusive, naquela época, muitos jovens morreram, inicialmente a gente sequer sabia o que estava acontecendo, então foi uma coisa muito emocionalmente desgastante para todo mundo que viveu essa época, né? E depois a gente descobriu, soube o que era, entendeu que era um vírus, mas não tinha tratamento adequado. Também o estigma veio porque diziam que estava associada à comunidade LGBTQIAPN+. Algumas pessoas falavam coisas absurdas, do tipo que era castigo de Deus. Então, vem cheio de uma energia complicada e cheia de preconceitos, essa história toda. Também associada às pessoas que usam drogas, né? Naquela época se associava muito às pessoas que usavam drogas injetáveis. Bom, na tua experiência, professor, por que a gente ainda observa tantas infecções, tanta subnotificação para doenças que podem ser prevenidas com o uso de proteção durante o sexo e que tem testes de detecção de qualidade disponíveis amplamente aí no SUS, né? E aí eu queria acrescentar aqui, por curiosidade momentânea minha, se tu puder falar, se não tá tudo certo também, por que Porto Alegre, quer dizer, culturalmente, o que está acontecendo com Porto Alegre ou região metropolitana, que aqui é tão complicado um controle melhor, né? Acho que falou uma questão geracional, acho interessante, sim, né? Mas será só isso? Será que o machismo está aí também? Bem interessante a pergunta. Eu acho que, primeiro, na verdade, Simone, a grande questão é que nós temos aí um conjunto de fatores que são responsáveis por esse fenômeno de as pessoas preferirem não se proteger. Algum tempo atrás eu fiz um pequeno estudo com um aluno de TCC e a gente queria entender o que os universitários falavam sobre, o que eles entendiam sobre camisinha. Então, a gente fez um estudo, era mil pessoas, a gente conseguiu entrevistar 1000 pessoas, e era uma entrevista online em que a gente perguntava se elas entendiam que a melhor forma de proteção era a camisinha, e depois, em algum momento, a gente perguntava se elas usavam camisinha. Então, 99% das pessoas disse que sabia que a camisinha era a melhor proteção para qualquer IST, mas que na última relação, eu lembro, acho que 20% só tinham usado camisinha. Então, é estranho, né, a gente pensar que as pessoas sabem que tem a proteção e que, usando a camisinha, elas podem estar livres, né, de várias ISTs, mas no momento quente ali, acaba que se prefere não utilizar. Eu acho que, além de ser um grande conjunto de fatores, acho que os principais são a percepção de risco distorcida. Eu acho que na pandemia de coronavírus isso ficou muito claro. Então a gente sabia que estava um vírus circulando por aí e que ele estava matando muita gente e que a gente só precisava usar uma máscara. E mesmo assim, teve toda uma corrente de pessoas que não queriam usar máscara. Então, eu acho que é falta de uma percepção de risco de doença, uma percepção de risco distorcida. E eu acho que existe também uma falsa sensação de segurança.
em que, tá, eu estou transando com essa pessoa não tem HIV, ou ela não tem uma infecção sexualmente transmissível, ela não tem nada, ela não tem nenhuma infecção. Então, essa falsa sensação de segurança associada com essa percepção de risco aí distorcido, eu acho que acabam fazendo com que as pessoas optem por não utilizar camisinha. Além disso, eu acho que existe também uma falta de educação sexual, acho que isso é bastante importante. De novo, na pandemia se discutiu bastante sobre isso, né, e cada vez mais eu acho que é importante sim se falar sobre sexo, se falar sobre relação sexual, se falar sobre o corpo nas escolas. As crianças têm que saber isso, o adolescente precisa conversar sobre isso. E de novo, ainda mais vendo que o maior número de novos casos está entre a população mais jovem, né? Então vamos falar sobre isso com eles. E não precisa ser de uma maneira científica, não é simplesmente conversar sobre isso, eu acho que já pode ajudar, né? A orientar sobre essa falsa sensação de segurança, sobre o risco que as pessoas tenham ao fazer sexo. Então, de novo, acho que educação sexual é fundamental para combater uma epidemia de transmissão sexual como é o HIV. Então eu vou aproveitar esse gancho e vou introduzir o nosso quadro É Verdade Esse Bilhete Pode Quem, que é uma checagem de assuntos que estão na boca da galera. E então eu queria te perguntar o seguinte, mas se eu trouxer esse assunto, né, sobre educação sexual para a escola, professor, eu não vou estar induzindo esses jovens a iniciarem as suas experiências sexuais. Talvez um jovem que não está nem pensando nisso, aí começa a pensar porque tu foi lá falar sobre isso, ou outra pessoa foi lá. Será que isso aí não é melhor que a família tome conta desse assunto e fale sobre isso? O que tu acha sobre a educação sexual na escola? Porque isso é um tema bem... Sim, eu acho que quanto mais aberto, melhor. Quanto mais a gente falar abertamente em todos os âmbitos sociais, eu acho que é melhor. Eu acho que quando se deixa isso para a família, a tendência de virar um tabu, ela é gigante. Então, quanto mais eu puder falar com os meus professores, quanto mais eu puder falar na escola, simplesmente a gente está garantindo que existe abertura de fala e que existe aprendizado vinculado a isso. Mas eu acho que de forma alguma eu estou forçando algo, né, nessas crianças e adolescentes. Eu acho que falar abertamente dá um maior entendimento, né, para esses jovens sobre o assunto e eu acho que ajuda depois no momento de tomar certas decisões. Então, quando existe um tabu associado a alguma coisa, se eu fizer algo que não é legal, acho que o tabu mistifica as coisas e deixa aquela coisa de fazer diferente mais interessante. Então, acho que criar um tabu é um grande problema, aí, falando especialmente em doenças sexualmente transmissíveis. Falou muito bem, verdade. Conhecendo a cabecinha dos adolescentes, até porque, embora faça tempo, eu já fui uma, quando diz assim, né, melhor forma de prevenção, celibato. Aí tudo tá bom. Bom, eu acho que tu fez uma pergunta bem importante, eu acabei não respondendo, que é a pergunta de Porto Alegre. E foi antes. Desculpa. Eu acabei não respondendo e a gente entrou nesse assunto agora. Mas eu acho que seria interessante de a gente, depois de tudo, tentar editar e colocar isso lá para junto. Claro. Então, a questão de Porto Alegre como uma cidade aí com uma alta incidência, ela é um desafio científico há muitos anos. Muitos grupos de pesquisa se voltaram já para tentar entender um pouco sobre o porquê dessa dinâmica, especialmente em algumas cidades do Rio Grande do Sul, né? Recentemente eu fiz um trabalho, um trabalho de um aluno de mestrado, em que a gente justamente tentou entender um pouquinho sobre a dinâmica
de uma variante específica do HIV, que é o que a gente chama de subtipo C. Então, o nosso objetivo do trabalho era entender como que o subtipo C estava se disseminando pelo Brasil. Por que especificamente esse subtipo? Porque, em teoria, ele surge na região sul do Brasil. Ele foi introduzido da África direto na região sul do Brasil. E o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, por muitos anos, eram os únicos estados do Brasil onde circulava essa variante. Então, estudando a dinâmica de transmissão dessa variante, a gente consegue ter uma noção do comportamento da população. E o que a gente viu nesse trabalho, que foi publicado há umas 2, 3 semanas atrás, a gente viu que, basicamente, São Paulo e Paraná estão disseminando essa variante para São Paulo. Então, essa variante tem várias cadeias de transmissão que levam essa variante para São Paulo. E, claro, né, por São Paulo ser esse grande centro aí no Brasil, ele acaba levando essa variante para outras regiões do país. E o mais interessante é que a gente vê que as cadeias de transmissão do Rio Grande do Sul, elas ficam só no Rio Grande do Sul. Então, o subtipo C que circula aqui vai para outros estados e poucas coisas chegam aqui também. Então, parece que eu sempre brinco, né, que o gaúcho é bairrista até nisso. Então parece que existe essa epidemia que está circulando apenas aqui. Então a minha principal hipótese para explicar isso é a cadeia de transmissão em que o vírus está. Então o tipo de indivíduo onde o vírus está circulando. Então provavelmente lá no início da epidemia, esse vírus entrou em um grupo de transmissão que tem uma troca de parceiros alta, que a camisinha não se usa. Então, é por uma questão epidemiológica, e não por outros fatores, como já se tentou explicar. Então, por muito tempo se dizia, aqui tem mais porque a gente testa mais. Então, como a gente testa mais pessoas, a gente vê mais novos casos. E se viu que não é porque a gente testa mais e São Paulo testa menos ou coisa do tipo. Provavelmente tem relação com o tipo de cadeia de transmissão associado àqueles outros fatores, como justamente o acesso à informação, ou mesmo o acesso à testagem, o acesso à medicação antirretroviral. Então, e eu acho que isso faz parte também do conhecer educação sexual. Saber que existe tratamento para uma IST faz parte do conhecimento sexual. Então, justamente, acho que essa questão de Porto Alegre despontar aí, infelizmente, né, nessas listas de maior número de novos casos, é uma conjunção de fatores, mas eu creio, a minha hipótese é que seja cadeia de transmissão, o tipo de cadeia de transmissão em que esse vírus entrou inicialmente, associada ainda à questão de falta de uma educação sexual e de conhecimento sobre o vírus. A gente teve um episódio em 2022, que a gente falou com uma colega da UFSPA, a professora Cristina Bonorino, que é imunologista. É o episódio 8, para quem quiser ouvir, vacinas, fatos e fakes. E ela tem a opinião de que a gente deve estar muito próximo de desenvolver uma vacina para o HIV. Especialmente, durante a entrevista, ela comentou sobre essa nova tecnologia, vamos dizer assim, relativamente nova, que é do RNA, né, das vacinas de RNA. E, enfim, ela disse que acha que em 10 anos, uma década, a gente deve estar aí com alguma possibilidade de vacina, né, na opinião dela. Qual é que é a tua percepção, né, sobre essa possibilidade de uma vacina ou outras formas de tratamento? A gente tem alguma coisa aparecendo por aí? Tu acredita que a gente está perto de uma cura ou talvez uma forma de erradicar a doença? Porque uma vacina talvez isso fosse possível, né? Não sei se tem outras formas. Eu acho que eu compartilho o otimismo da professora Cristina. Eu acho que a gente está perto de ter resultados bastante promissores no sentido de caminhar contra uma possível cura ou alguma forma de tratamento mais eficaz. Existem várias linhas, né, de raciocínio e de pesquisa para tentar combater o HIV. Então,
A grande questão é que é um vírus muito variável, né? Então essa é a grande dificuldade de se criar uma vacina para HIV, porque ele varia muito. Então, teoricamente, cada partícula viral que brota de uma célula, ela é diferente do seu ancestral. Então, cada partícula viral é realmente única, e isso acaba criando uma dificuldade muito grande para a construção de uma vacina eficaz. Então, final da década de 90, no início dos anos 2000, alguns grupos aí se juntaram internacionalmente para tentar criar uma vacina e tudo mais. Isso chegou a ser testado em pessoas e a gente viu resultados, infelizmente, desastrosos. E desde lá, então, se tentam agora novas possibilidades e novas formas de atacar o vírus. Então, acho que uma coisa curiosa aqui é que, apesar de não existir uma vacina para HIV, nós temos, no mínimo no mundo, 7 casos de pessoas que se curaram de HIV. E acho que isso é bem interessante porque aqui não é a solução para os nossos problemas, infelizmente, até porque esses casos são casos bastante particulares e bastante específicos. Então, brevemente, eram pessoas HIV positivas e que elas também tiveram o azar de ter leucemia. Então, elas podiam fazer um transplante, né, de medula óssea aí para o tratamento da leucemia. O que acontece? Quando essas pessoas iam ganhar essa medula óssea nova, é uma medula óssea que continha células que não tinham o receptor para HIV. Então, essa medula óssea que vai entrar nova nesse paciente e que vai produzir as novas células do sangue desse paciente, não produzem o receptor para o HIV. Então, o vírus não tem como entrar nas células dessas pessoas. E, portanto, elas se curaram de HIV. Então, de novo, não é a solução para todo mundo, né? Não dá para a gente fazer um transplante de medula óssea em todos os pacientes que são HIV positivos. Mas esse tipo de abordagem, né, nos dá indícios de como pode ser essa luta aí na busca por vacinas. E atualmente acho que duas diferentes abordagens que têm obtido certo sucesso. A primeira delas é justamente as vacinas com RNA mensageiro. Então, tem alguns estudos, já tem alguns desses estudos em fase clínica de tratamento, testando, então, essas vacinas em pessoas já. E segundo boatos, a gente não tem nada muito concreto, segundo boatos, elas mostram uma boa efetividade. Só que daí a gente não sabe o quanto que é essa efetividade. Mas, de novo, as pessoas que falam sobre esses trabalhos, elas parecem bastante otimistas em relação aos resultados. E uma segunda linha de pensamento são a linha de anticorpos amplamente neutralizantes, que foi um tipo de anticorpo que se descobriu em algumas pessoas, que eles eram anticorpos que conseguiam pegar porções mais conservadas. Então, eles conseguiam reconhecer porções mais conservadas do vírus. E mesmo que o vírus tivesse mudanças ou mutações, que ele fosse diverso, esses anticorpos ainda conseguiam reconhecer esses vírus. Então, essa abordagem se trabalha no sentido de tentar fazer as pessoas produzirem esses anticorpos amplamente neutralizantes. Então, tem um estudo muito famoso, publicado acho que uns 2 anos ou 3 anos atrás, em que eles davam soro para pessoas HIV negativas, davam esse soro com anticorpos amplamente neutralizantes, se não me engano era de 1 em 1 mês, e depois eles analisavam essas pessoas se elas eram positivas ou não no final do estudo. E daí na comparação do grupo controle com o grupo que tomava esse soro, essas pessoas ficaram protegidas aí, parcialmente protegidas contra as novas infecções por HIV. Mostrando então que pode ser que esses anticorpos amplamente neutralizantes aí sejam uma boa. Mas, de novo, ficar dando soro também para as pessoas é inviável. Então, a abordagem quem sabe a gente faz de alguma forma com que as células dos pacientes consigam produzir esses anticorpos amplamente neutralizantes. Então, Simone, eu diria que essas duas abordagens são as mais promissoras atualmente. A abordagem por RNA, por vacinas de RNA, que foi o tipo de vacina utilizada na Covid, né? É ali que surge a primeira vacina com RNA e a gente viu grande eficácia. Então, você tenta copiar a mesma receita, assim, para HIV. E numa outra abordagem, essa
essa questão de fazer o paciente produzir esses anticorpos amplamente neutralizantes. Professor Denis, a gente tinha falado que a pessoa que faz o tratamento, né, com as antirretrovirais, a pessoa, né, está HIV positivo e faz o tratamento, ela pode zerar a carga viral, né? Aí, então eu ia fazer uma pergunta nesse sentido, eu vou trocar um pouquinho, vou mudar um pouquinho, para te perguntar um detalhe. Se eu descubro logo, né? Se eu logo me testo e tudo bem, perdi aquela janela de 72 horas que tu falou do PEP lá, né? A terapia após exposição, profilaxia após exposição, esse é o termo correto. Profilaxia após exposição, tá. Então, imagina se eu perdi essa janela, mas aí, enfim, com o passar do tempo, eu fui lá e testei e descobri. Faz diferença para o tratamento ser de fato eficaz, eu descobri mais cedo ou menos cedo a infecção? É uma excelente pergunta, Simone. Porque, justamente, né, quando a gente tem a replicação do vírus, conforme o vírus vai se replicando, ele vai matando as nossas células do sistema imune, que deveriam ser as células que combatem ele. Então, como ele vai matando essas células, a gente vai perdendo essas células. Então, numa infecção natural, sem a presença de medicamentos antirretrovirais, esse combate vírus e células vai acontecer por anos. Então, em média, 10 anos, o sistema imune fica, mesmo caindo, o número de células reduzindo, ele ainda vai conseguir combater esse vírus e vai ficar por cerca de 10 anos nesse embate. Depois desse período, o sistema imune tem uma estafa, e ele não consegue mais se defender, e ele não consegue mais se defender contra nada. E nesse momento a pessoa começa, então, a ficar doente por patógenos que não deveriam e que normalmente num indivíduo saudável, eles não causariam nada. Então, nesse momento, o indivíduo vai ter algumas infecções que são muito raras de acontecer em indivíduos imunocompetentes. E nessa fase é o que a gente chama de AIDS. Então, justamente, esse indivíduo, numa infecção natural, sem o uso de medicamento antirretroviral, vai chegar no momento em que ele não consegue montar uma resposta imune, e nesse momento ele está na fase de AIDS. E acho que aqui é interessante fazer um parênteses, Simone, que as pessoas costumam falar, o vírus da AIDS, vai ser infectado pelo vírus da AIDS. E isso é completamente errado, porque a AIDS é o estágio da infecção pelo HIV quando não existe tratamento. Mas, de novo, né, se a pessoa se tratar, dificilmente vai chegar a esse estágio. Então não é vírus da AIDS, é o vírus HIV. A AIDS é só esse estágio. Eu não lembro qual foi a tua pergunta. Não, acho que tu já respondeu. Eu perguntei se a pessoa testa logo, e aí ela tem, né, talvez uma carga viral menor, se é mais fácil combater. Mas é que aí na tua resposta eu fiquei pensando uma coisa, que por anos então eu consigo talvez não apresentar grandes sintomas, e aí talvez eu estou espalhando. Acho que é isso. Acho que é melhor até para te responder. Então, o momento em que se testa é bastante importante, porque eu posso ter mais células do sistema imune ou menos células do sistema imune, né? Então, se eu já estou com um período, de certa forma, avançado da infecção, o meu sistema imune já não está tão bem quanto se eu fosse um indivíduo imunocompetente. Então, quanto mais cedo, melhor. Porque, de novo, mesmo que eu comece o uso da terapia antirretroviral, dependendo do estágio da infecção que eu estou, o meu sistema imune não consegue se recompor e voltar a um parâmetro normal basal. Então, sim, quanto mais cedo, sempre melhor. Sim, e sexo. Exato, e sexo com proteção. Bom, professor, agora para a gente finalizar o nosso papo, já te agradecendo mais uma vez a tua disponibilidade, todo o teu trabalho, sempre, agora nas últimas vezes tenho lembrado de agradecer aos pesquisadores que vêm aqui, também pelo seu trabalho, que é um trabalho de grande, que a gente abdica de muitas coisas, né, para fazer. E então,
agradeço muito e termino a nossa entrevista pedindo uma dica cultural que tu considere relevante, pode ter a ver ou não com o tema. Pois é, essa pergunta me deixou pensando um pouco sobre o que eu ia indicar. Na verdade, teve recentemente uma exposição no Museu de Arte Contemporânea de Porto Alegre, uma exposição que tinha justamente uma relação com HIV e AIDS, mas ela finalizou faz umas 2 semanas atrás. Então, eu gosto de indicar, sempre que eu vou a Porto Alegre, eu moro em Santa Maria hoje em dia, né, mas sempre que eu vou a Porto Alegre e dar um tempinho, eu gosto de passar em sebos. Então, sebos são um passeio, para mim, culturalmente interessante. E tem um sebo que fica perto do Mário Quintana, quase na frente do Mário Quintana, que é um sebo gigantesco, eu acho que é o maior sebo de Porto Alegre. E lá é realmente um mergulho cultural, assim, especialmente porque a gente passa o dia inteiro praticamente na frente do computador, né, então dificilmente a gente lida com livros e com páginas. Então, eu adoro livros físicos, né, em casa eu tenho bastante livros físicos, então sempre que dá um tempinho eu gosto de ir lá, pra perder uma horinha lá olhando para esses livros e depois tomar um cafezinho na cafeteria que tem logo do lado ali. Excelente. Eu vou te indicar, mas assim, até vou cortar, porque eu já indiquei em outros episódios. Eu não sei se tu já viu é uma série documental os Diários de Andy Warhol, que é sobre o Andy Warhol, que é aquele artista americano, né? Só que ele gravou, deve saber que ele gravou por anos, ele ligava para uma mulher que ele pagava, e ele ligava diariamente para ela num determinado horário, não lembro se era às 10, e ela escrevia o diário dele. Ele contava o que tinha acontecido, e aí eles pegaram esses diários e com inteligência artificial fizeram como se ele estivesse contando com a voz que interessante, eu até anotei aqui. Diaries, que legal. Amo, assim, simplesmente assim, depois que eu assisti, sei lá, até tenho sonhos. E agora essa pode ficar na edição. Eu não assisti, eu tô que nem o Silvio Santos, eu não assisti, mas na Max parece que vai sair agora um seriado, né? Máscara. Um seriado. Não exatamente. Caiu, né? Estava falando do seriado, eu lembrei desse, eu não vi ainda, eu quero muito ver, mas pelo que eu vi as pessoas estão falando muito bem já dele. Já estreou? Eu acho que estreou domingo passado agora, e pelo que eu vi, então, eles vão ter justamente essa abordagem de como essas pessoas que trabalhavam em companhias aéreas traziam os antirretrovirais do exterior no início da epidemia na década de 80. Então, acho que realmente é de se conferir esse tipo de série. E estão falando muito bem da atuação e do enredo da série. E a professora Cristina Bonorino, que participou do episódio 8, que eu falei, ela conheceu o pesquisador que foi quem isolou o vírus, e foi quem também, na epidemia de ebola lá na África, foi para lá. Então ela conta um pouco sobre essa parte, e também indica um filme, é bem legal. Acho que até hoje eu não assisti ainda, mas eu tenho que assistir, que ela indica uma história sobre a história dele, um filme sobre a história dele. Então, muitas coisas. Obrigada, professor, mais uma vez. Imagina, foi um prazer. O que precisar, Simone, estamos à disposição, tá? Muito obrigado pelo convite, foi realmente um prazer. Não esqueçam de seguir o Podquem nas nossas redes sociais e se inscrever no Podquem-UFSPA através da sua plataforma de áudio favorita. Não esqueçam que agora a gente também está no YouTube e o nosso canal por lá é Podquem-UFSPA. Lembrando que o Podquem é um podcast sobre ciência que traz temas de interesse de toda a sociedade de forma simples e acessível e que valoriza a diversidade e os conhecimentos ancestrais. Nesse episódio a gente falou sobre saúde coletiva, infectologia e virologia, imunologia, epidemiologia, entre outros assuntos. Todos os links importantes estarão na descrição do áudio e do vídeo desse episódio. Valeu, pessoal, obrigada, até mais!